cenário que ele desejava, que é justamente esse: a materialização de uma taxa de câmbio mais apreciada na inflação corrente, e um arrefecimento da atividade econômica, que vai propiciar que essa inflação mais baixa perdure ao longo do tempo. Pensando no comportamento da economia norte-americana, Rafael, o efeito mais nocivo, o efeito mais destruidor do tarifaço de Donald Trump, pelo menos ainda não veio. Né? Os números, é evidente, têm algum tipo de impacto do ponto de vista inflacionário, do ponto de vista de nível de emprego, né? O que, inclusive, provocou com que o Fed fosse bastante cauteloso nas últimas reuniões. Mas pensando nesse comportamento da economia norte-americana, não sendo tão nociva quanto o tarifaço não sendo tão nocivo, pelo menos por enquanto. Eu queria entender exatamente o peso desse, principalmente do comportamento e do papel do dólar como um ativo seguro, né? Um ativo. Bom dia, meus amigos. Bom dia, meus irmãos. 1º de setembro, Cuiabá, né? Vai ser calor aqui, né? O prognóstico aqui para a máxima chegar aos 41 graus hoje, segunda-feira, começando o mês de setembro. Então, há uma perspectiva, os meteorologistas estão dizendo assim que vai ser muito quente esse mês de setembro. Então, hoje pode chegar acima de 40 graus, tá? Então, vamos hidratar muito, né? Tomar muita água. O calor já começou, o dia já começou quente. Hoje está calor aqui em Cuiabá, 1º de setembro, segunda-feira. Então, o calor vai ser grande. Ontem alguém mandou uma foto no grupo de WhatsApp mostrando o relógio que tem lá no centro de Cuiabá. Estava 48 graus na foto, né? 48 graus. 48 graus é quase 50 graus. Então, lá no centro de Cuiabá ontem, que é uma ilha de calor, né? Tava 48 graus. Então, eu não sei o que vai realmente ser, porque o prognóstico é 40 graus, mas pode chegar bem mais hoje, né? Segunda-feira. E aí toda atividade, todo o comércio aberto, todas as pessoas andando ali no centro, que é uma ilha de calor, eu acho que vai chegar a quase isso aí. Hoje, segunda-feira, 1º de setembro, as datas comemorativas. É o início da Semana da Pátria, né? Até dia 7 de setembro é o dia da independência aqui no Brasil, né? É o dia da Independence Day aqui no Brasil, o dia da independência. Então, essa semana, até o dia 7, né? Que vai ser no domingo, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Vai ser domingo, dia 7 de setembro. Então, é uma semana bem calorosa. Hoje, o dia 1º de setembro, é o dia da bailarina, dia do caixeiro viajante, dia do Corinthians. Isso aqui no Brasil, né, pessoal? Tem um time de futebol chamado Corinthians. Dia do Corinthians. Provavelmente deve ser o dia do aniversário do Corinthians, né? Por isso que é dia do Corinthians. Dia do médico endocrinologista. Obrigado a todos os médicos, todas as médicas endocrinologistas. Que Deus abençoe vocês, continue abençoando vocês no ministério de vocês. Vocês são sacerdotes, né? Porque são médicos que cuidam de vidas, salvando vidas aí, os endocrinologistas. É o dia do profissional da educação física. Obrigado, professores, personal trainers, né? As pessoas que trabalham em melhorar a saúde das pessoas através do exercício físico. Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação. Então vamos cuidar da natureza, né? Cuidar da criação. A fauna e a flora precisam ser abençoadas por nós, seres humanos. Então nós precisamos abençoar a fauna e a flora sempre, cuidando da natureza, né? Dos animais domésticos, dos animais selváticos, né? E das plantas e das flores, não jogando lixo, não estragando, mas fazendo o trabalho realmente de cuidar, né? Do nosso lixo,
reciclando o lixo, né? Tem que haver um programa em todos os municípios do Brasil sobre reciclagem do lixo, né? É isso que é cuidar da fauna e da flora, né? Do nosso meio ambiente, do nosso planeta, né? É isso que é o cuidado da criação. Início do Setembro Amarelo, prevenção de suicídio. Eu estava falando ontem, aí eu não sabia muito bem. Então é Setembro Amarelo, tá? Prevenção do suicídio. Há muitos casos de suicídios no mundo todo. E no Brasil não é diferente. Há um caso absurdo de pessoas se suicidando. Então, nós temos que trabalhar a mente e a psique das pessoas em relação a essa coisa do suicídio, né? Então, é dia da prevenção do suicídio. Então, vamos trabalhar com ênfase aí para salvar almas humanas, pessoas, né? Início do Setembro Verde também. Doação de órgãos. Então, vamos nos inscrever. Eu já estou inscrito, né? Se eu de repente deixar de existir ou falecer, meus órgãos estão à disposição para doação, tá bom? Eu já até assinei isso aí. Então, é início do Setembro Verde também, doação de órgãos. Faça isso com você também, né? Temperatura e indicadores financeiros. Na cidade de Boa Vista, em Roraima, a mínima vai ser 24 graus, a máxima 32 graus. O dólar comercial hoje está em alta de 0,29%, ou seja, o dólar está custando R$ 5,42. O euro também em alta de 0,43%, um euro está custando R$ 6,34. Índice Ibovespa em alta 0,26%, está 141.422 pontos. Bitcoin em alta de 0,2%, um Bitcoin está custando R$ 593.253 reais. IPCA em alta 0,26% desde junho de 2025 e a taxa Selic está em alta também de 15% desde 30 de julho de 2025. A grama do ouro está custando no dia de hoje, 1º de setembro, R$ 615,41. Você pode ajudar aqui o Fishing News na chave Pix 41, né? 996460100. Vou repetir, 41 é o DDD, tá? 996460100. E você pode ajudar aqui o Conectados 7 neste QR Code, ok? Pode mandar a sua ajuda aí de R$ 5, R$ 10, R$ 15, R$ 2, quanto você puder ajudar, ou $1 milhão, né? A gente vai ficar muito feliz, porque temos muitas obras de ação social, né? Pode não parecer, mas eu quero comunicar para vocês, tá? Esse olho meu aqui, graças a Deus, né? Tudo que eu faço é graças a Deus. Então eu só consigo enxergar muito bem com o olho esquerdo, tá bom? Portanto, eu sou como a pessoa fala, né? Eu sou monoocular. Sabe o que é isso? Quando você enxerga muito bem só com um olho, né? O olho esquerdo serve para tudo. O direito você já percebeu, né? Tem algum probleminha, né? Você só vê assim. Mas tudo bem. Deus seja louvado, Deus seja engrandecido. E não é porque a gente é monocular que a gente não vai trabalhar. A gente continua trabalhando, se esforçando para ajudar outras pessoas, né? Para fazer o bem sem ver a quem, né? Sem olhar para quem, né? Então nós temos que trabalhar em prol da humanidade, né? Nós temos que fazer o bem sem ver a quem, ok? Beleza? Então não vamos desistir jamais, né? Porque temos um probleminha aqui, um probleminha ali. Morreu um ente querido nosso, eu já perdi 2 irmãos, né? O mais novo e o outro 2 anos mais novo do que eu. E também já perdi meu pai. E não quer dizer, já descansaram, né? Mas não é por causa disso que nossa família desanimou. Não, minha mãe tem 85 anos de idade
eu continuo morando com ela, ajudo minha mãezinha, né? Meus irmãos também ajudam, são todos casados, né? Ajudam, eu sou o único solteiro da família, e eu ajudo a família, eu ajudo minha mãe, eu ajudo minha família. E nós temos que ser assim, nós temos que ajudar. Tudo que vier às nossas mãos para fazer, façamos da melhor maneira possível, né? Porque é assim que Jesus quer, é assim que Deus quer que sejamos, que façamos, ok? Então vamos fazer com garra, vamos fazer sem desistir, né? Eu também já sofri, por exemplo, de depressão. E já teve época na minha vida que eu tentei até me matar, me tirar minha vida. Mas no momento certo, Deus conversou comigo, eu ouvi a voz de Deus e aceitei e me resignei, né, à vontade dele para minha vida. E estou lutando, estou batalhando, tá? Eu quero avisar que não tem cura, né? O problema que nós temos de depressão não tem cura. Então nós temos que tratar no nosso dia a dia. E o melhor tratamento, o melhor remédio para a depressão é oração, é comunhão com Deus. Além de a gente ir sempre regularmente no psicólogo, né? Que são os médicos que trabalham para isso. A minha filha, por exemplo, é psicóloga, né? A Melissa, um beijo, meu amor. Tá esperando a minha neta, né? Que vai nascer. A minha neta Sara Isabel. Já tem um nomezinho dela, Sara Isabel, a minha netinha. Vai nascer em dezembro, na primeira semana de dezembro. Meu amor, se cuida, tá? Come bastante frutas. Papai sempre está orando por você, meu amor. Então, meus queridos, não é para nós desistirmos, é para nós prosseguirmos. É para nós levantarmos as nossas cabeças, olharmos para o alto, para Cristo Jesus, para o nosso prêmio da soberana vocação, como dizia o apóstolo Paulo, né? E em breve todos nós estaremos juntos, inclusive aqueles que já se foram, estaremos juntos, porque Deus prometeu a ressurreição. Ressurreição, ou seja, a vida perene, né? Quem fez o bem, a ressurreição para a vida eterna, ou seja, o bem por ter aceitado Cristo Jesus. Quem fez o mal, né, vai ter que passar pelo juízo de Deus, né, o juízo final. E Deus então vai decidir. Deus decide, ok? Ele é sábio. Então façamos o bem enquanto podemos, enquanto estamos aqui vivos. Vamos fazer sempre o bem, sem olhar a quem, ok? E vivermos com o bem, Cristo Jesus, que é o nosso melhor amigo. Vivermos com ele sempre, tá? Então vamos às notícias nacionais. Notícias nacionais. Embaixada dos Estados Unidos no Brasil alerta para combate a fraudes. Olha só que a embaixada está falando. Combate a fraudes e imigração ilegal. O governo norte-americano anunciou que irregularidades em vistos podem impedir a entrada no país por toda a vida. Então, nossos vistos têm que ser vistos legais, certo? Regulares. Nordeste lidera inscrições para o Enem, com mais de 1.700.000 de participantes. Oh, glória a Deus! O Nordeste está cada vez mais melhorando. É isso que eu espero. Todos os estados do Nordeste estudem, porque o estudo é o caminho para vencer na vida. Viu, jovens? Parabéns, Nordeste. Então, o Nordeste está liderando a inscrição para o Enem. 1.700.000 de participantes. A região contabilizou 1.737.789 inscrições para participações no Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, né? Das quais 587.935 pertencem a estudantes que estão finalizando o ensino médio. Parabéns, estados do Nordeste. Eu fico feliz com essa notícia. Acho que todos nós devemos ficar, né? Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI do INSS, ouve o advogado, escutaram eles lá, o advogado Eli Cohen, que conduziu investigação particular
e ajudou a revelar o esquema de descontos ilegais a aposentadorias e pensões de segurados do INSS. Gente, seja quem for, ou quais forem as instituições que fizeram esses descontos ilegais, essas pessoas precisam pagar por isso. Elas precisam devolver tudo que elas pegaram dos aposentados e pensionistas. Elas têm que devolver, essas instituições têm que devolver. E as pessoas que fizeram isso no comando dessas instituições precisam pagar com a prisão. Sejam elas quem forem, elas precisam responder isso criminalmente. E precisam pagar com prisão, tá? Pode ser irmão do presidente, pode ser filho do presidente, pode ser quem for do presidente da República. Tem que pagar. Pode ser fulano de tal, irmão do ministro, não sei o quê. Tem que pagar. Tem que responder criminalmente e, se for o caso, tem que ir preso. Tem que ir preso. Porque isso é roubo, é furto, é corrupção, tá? É maldade contra os idosos e contra os pensionistas. E tem que devolver tudo. Tem que devolver tudo que roubaram, amealharam, roubando. São ladrões. Quem é ladrão é capaz de mentir. E quem mente é capaz de matar. É assassino também, tá? Então, um abismo leva ao outro abismo. Um mal leva ao outro mal, tá? Quem rouba mente, quem mente mata, quem mata faz todo o estrago necessário para destruir vidas, tá bom? Então tem que cumprir a lei, sim senhor, e tem que pagar pelos crimes que cometeu, sim senhor, sim senhora. Vamos lá. INSS volta a exigir autorização judicial para empréstimo a incapaz, consignados contratados antes de nova norma não serão anulados. Supremo Tribunal Federal confirma a decisão de Toffoli, ministro Toffoli, né? E anula atos da Lava Jato contra Paulo Bernardo. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal confirmou em julgamento virtual a anulação de todos os atos da Operação Lava Jato e do então juiz Sérgio Moro contra o ex-ministro do Planejamento. 3 ministros votaram a favor da anulação, enquanto 2 se posicionaram contra. Gilmar Mendes e Cássio Nunes acompanharam o voto do relator Dias Toffoli. André Mendonça e Edson Fachin divergiram. Tá vendo? Ali há um julgamento entre juízes do Supremo Tribunal Federal. Uns são contra, outros são a favor. Aí cada um tem que justificar por que é contra, por que é a favor. Foi analisado todos os prós e contras. Realmente a pessoa roubou, realmente a pessoa foi corrupta, realmente a pessoa fez o mal, então ele deveria responder pelo mal que praticou. Mas se não fez, e foi comprovado que não fez, então tem que ser absolvido. No caso da Lava Jato, o juiz Sérgio Moro, a maioria das pessoas que foram julgadas ali realmente roubaram, realmente foram corruptas. E o Supremo Tribunal Federal simplesmente passou pano e disse e comunicou para o Brasil e para o mundo todo que no Brasil vale a pena ser ladrão, que no Brasil vale a pena ser corrupto, que no Brasil o crime compensa. E isso é muito feio, muito feio, muito feio para o Supremo Tribunal Federal, que perdeu a moral, que perdeu a oportunidade de passar o Brasil a limpo. Então, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal fez coisas muito feias. E olha, aquele juiz que está lá em cima viu tudo isso. E ele não vai passar pano, porque ele é um justo juiz. E ele vai julgar a cada um conforme as suas obras, conforme as suas ações. E os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal no Brasil vão passar pelo julgamento do justo juiz.
vai ser nessa vida e também na vida posterior, se é que os senhores terão a oportunidade de viverem a vida eterna, a vida posterior. Então preste atenção no que os senhores estão fazendo aqui, porque tudo será descoberto. Tudo será mostrado, tintim por tintim. O justo juiz fará a justiça acontecer. Creiam os senhores nisso ou não. Não importa o que os senhores creiam. Importa o que realmente é. Ok? Vamos lá. Moraes autoriza a visita de Damares a Bolsonaro, mas reforça que veículo será revistado na saída. Tá certo. Ele tomou essa decisão, então tem que ser revistado o veículo. Ele autorizou a visita da amiga do presidente, mas o veículo tem que ser revistado na entrada e na saída. Tá certo, né? É uma segurança para que ninguém depois fale: deixaram a coisa de qualquer jeito. Não. Tudo tem que ser feito de maneira correta. Certo? Então, Moraes autoriza a visita de Damares a Bolsonaro, mas reforça que o veículo será revistado na saída. Encontro acontece na véspera do julgamento da suposta trama golpista, trama golpista pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Então, há uma suposição. Não é que realmente houve uma trama golpista. É uma suposta e vai ser julgado isso aí, né? Se foi, foi. Se não foi, não foi, né? Supermercado pode ser obrigado a oferecer sacolinhas, decide o Supremo Tribunal Federal. Em julgamento virtual, o Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimidade, e eu concordo com isso também, derrubar uma lei do estado da Paraíba, que obrigava supermercados e outros estabelecimentos comerciais a oferecer sacolas para que os clientes levem os itens adquiridos. E que, por favor, essas sacolas sejam sacolas biodegradáveis, né? Sacola que não vai fazer mal ao meio ambiente depois de jogadas fora. Eu espero que essas sacolas sejam biodegradáveis. Eles tenham se preocupado nisso nesse julgamento. Gente, vamos hidratar, que o calor tá pegando, né? Tá quente, tá calor. Vamos hidratar bastante esse mês de setembro. Polícia Federal prende 2 tripulantes de avião com droga. Rapaz, como é que o cara ainda quer fazer transporte de droga em avião, né? Tem que ser muito idiota para isso. Desculpa aí o termo, né? Mas é. A aeronave fez pouso forçado no município de Santana do Araguaia, no Pará. E cerca de 430 quilos de pasta base de maconha, ou aliás, de cocaína, pasta base de cocaína, foram apreendidos. Toma. Tarifas fazem confiança da indústria exportadora no Brasil desabar, diz Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Entre junho e agosto, índice calculado pela Confederação caiu de 50,2 pontos para 45,6, indicando sinal de falta de confiança. Cidade de São Paulo tem agosto mais seco desde 2020. Acumulado de chuva ficou em menos da metade do esperado para o mês. Aí vem as consequências, né? Setembro chega com onda de calor no país, no Brasil. Temperaturas podem bater até 40 graus centígrados. Previsão é que o ar quente predomine na primeira quinzena do mês. Áreas do Sudeste devem chegar a máximas de 34
graus centígrados e 37 graus centígrados, de acordo com o clima-tempo. Então, gente, é como eu acabei de falar, né? Vamos prestar atenção, vamos hidratar, vamos evitar o sol estar no sol no horário impróprio, né? Vamos cuidar dos nossos animais, das nossas crianças, dos nossos idosos nesse mês, né? Vamos prestar atenção nisso. Ciência e tecnologia. Busca pelo Titanic escondia missão militar ultra secreta. Descoberta de destroços do naufrágio mais famoso do mundo completa 40 anos neste 1º de setembro. Cientistas superaquecem o ouro e quebram teoria da física com mais de 40 anos. Uma descoberta publicada na revista Nature colocou em xeque um dos pilares da física. Cientistas conseguiram provocar o superaquecimento do ouro, levando-o a temperaturas extremas, sem que o metal perdesse sua estrutura sólida. Trata-se de um feito que desafia a chamada catástrofe da entropia, teoria aceita como limite termodinâmico há mais de 4 décadas. Bem, eu não entendi muito bem, mas eu li a notícia aqui. Depois, um cientista aí pode me explicar do que se trata realmente. Coração de borboleta cósmica pode revelar mistério da formação de planetas. Novas imagens da nebulosa da borboleta, a NGC 6302, localizada a cerca de 3.400 anos-luz de distância, foram capturadas com o telescópio espacial James Webb. Depois a gente vai ver isso aí no Google, tá? Esportes. O marada aí, todo mundo prestando atenção, a mulherada desportista também, né? Campeonato Brasileiro, Série A, 22ª rodada. Flamengo empatou ontem com o Grêmio de 1-1. O Flamengo no Maracanã não conseguiu vencer o Grêmio. O Grêmio com uma defesa muito boa, um goleiro muito bom, né? Conseguiu ali não perder para o Flamengo, né? Aí depois o próximo jogo vai ser lá no Beira-Rio, eu acho que lá no Rio Grande do Sul. Então o Flamengo ontem não conseguiu vencer o Grêmio, ficou no 1-1. Santos também, o Santos empatou. Aliás, no finalzinho o Santos até fez um gol, mas o VAR disse que estava impedido o jogador do Santos que fez o gol. O Santos teria vencido o Fluminense ontem por 1-0, mas o VAR tirou essa alegria do Santos, né? Santos ficou no 0-0 com o Fluminense. Corinthians também empatou com o Palmeiras, ficou no 1-1. Esse final de semana foi o final de semana dos empates, né? Corinthians ficou no 1-1 com o Palmeiras. O Mirassol, em casa, venceu o Bahia. O Bahia tá ruim das pernas, hein? O Mirassol venceu o Bahia por 5-1. Que goleada, hein, gente? 5-1. Até agora os jogadores do Bahia tá andando meio assim, meio vesgo, meio tonto, né? Depois da goleada de 5-1 do Mirassol. Vitória venceu o Atlético de Minas Gerais. O Atlético tá muito ruim, né? O Vitória venceu de 1-0. O Vitória que tinha levado de 8, né? Do Flamengo semana passada. Vitória venceu o Atlético de Minas Gerais de 1-0. 1-0. Internacional venceu o Fortaleza por 2-1 e o Sport perdeu em casa para o Vasco. O Vascão chegou lá e bateu o Sport por 3-2. 3-2. Série B, 24ª rodada. Atlético de Goiás, né? Venceu o Amazonas 2-0 lá em Goiás, né? O Volta Redonda do Rio de Janeiro perdeu em casa para o Atlético Clube. O Atlético Clube venceu o Volta Redonda por 2-0, né? Venceu o Volta Redonda na casa dele. Brasileiro de... agora vamos falar do futebol feminino, que eu acho muito lindo as meninas jogando. Ontem teve um jogo lindo aí
né, do Corinthians e o São Paulo, né? E o Corinthians venceu o São Paulo ontem. E aí a final vai ser Corinthians e Cruzeiro, né? Do futebol feminino. Brasileiro de futebol feminino terá final inédita entre Corinthians e Cruzeiro, pelo fato de ter vencido o jogo de ida e volta das quartas de final e empatado com o São Paulo no jogo de volta de semifinal. O Corinthians vai ter a chance de decidir o título em partida dentro de casa. Então ontem o São Paulo não conseguiu vencer o Corinthians, né? Tinha que vencer com mais de dois gols de diferença e ficou no empate, né? E aí o Corinthians vai para a final para disputar com o Cruzeiro agora. Nottingham Forest anuncia a contratação do goleiro John, ex-Botafogo, campeão da Libertadores pelo Glorioso, assinou vínculo de 3 anos com o clube inglês. Então o John vai embora, o John do Botafogo, né, vai para o Nottingham Forest, lá da Inglaterra. Campeonato de basquete. O Brasil bate a Argentina por 55-47 e é campeão da Copa América de basquete masculino. Torneio disputado em Manágua, capital da Nicarágua, em reedição da final de 2022. Seleção de Aleksandar Petrovic domina a decisão e conquista o seu 5º título continental. Vamos lá agora ao vôlei. Brasil toma susto, mas vira diante de Dominicanas e vai às quartas do Mundial Feminino de Vôlei. Brasileiras saem atrás, mas arrancam virada para vencer a República Dominicana nas oitavas de final. Com o triunfo, a seleção se classificou para encarar a França nas quartas de final de Bangkok, na Tailândia. Agora vamos falar um pouquinho aqui de luta, né, pessoal? Brasileira supera campeã olímpica e vence Grande Prix, né, de Taekwondo. Então, Taekwondo é a luta aqui e a brasileira venceu. Maria Clara Pacheco ganha etapa do circuito pela 2ª vez no ano. Ela é campeã olímpica, né? Ela superou essa Maria Clara, ela superou a campeã olímpica e venceu o Grande Prix de Taekwondo. Parabéns, Maria Clara, venceu uma campeã olímpica. Lauro Xamã leva tricampeonato mundial de paraciclismo na Bélgica. Paulista repete, pessoal da bicicleta aí, pessoal que anda de bicicleta, né, que faz esporte ciclístico, o paulista Lauro Xamã leva tricampeonato mundial de paraciclismo. Ele repete feito de 2017 e 2021 e bate campeão olímpico de Paris. Os brasileiros estão fervendo, né? Fórmula 1, Grande Prêmio da Holanda. Piastri vence com abandonos de Norris e Ferraris. Max Verstappen chega em 2º lugar e em 3º o calouro da RB, Isaac Hadjar. Gabriel Bortoleto, o brasileiro, chegou em 15º. O brasileiro não está muito bom não na Fórmula 1. Notícias internacionais. Agora vai pegar, presta atenção. Papa Leão pede fim da pandemia de armas. Após tiroteio nos Estados Unidos da América, ataque a tiros em escola católica, o Papa então pediu o fim da pandemia de armas. Ele deixou esse tiroteio lá nessa escola católica, gente, deixou 2 crianças mortas lá em Minnesota, tá? No estado de Minnesota. Então o Papa está pedindo aqui que parem em vender nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem uma verdadeira pandemia de armas. Qualquer um pode comprar armas lá. Como se compra um remédio numa farmácia, você entra no lugar onde se vende armas e compra arma. Assim que é a lei americana, em alguns estados dos Estados Unidos. Então,
você compra. Eu morei em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e você vai lá na loja e compra armas como se estivesse comprando um remédio, né? Responde algumas perguntinhas lá, preenche lá um papelzinho, tá com dinheiro, você compra a arma que você escolher e quantas munições você quiser levar também. É assim que é, ok? Europa tem planos preciosos, ou aliás, planos precisos, entre aspas, tá? Planos precisos para enviar tropas à Ucrânia, diz chefe da União Europeia. Em entrevista ao Financial Times, publicada nesse domingo, dia 31, ontem, portanto, Ursula von der Leyen diz que planos fazem parte de garantias de segurança pós-conflito. Rússia diz que Europa atrapalha esforços de Trump por paz na Ucrânia. Porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse à mídia estatal russa que Moscou continuará a guerra até ver sinais reais de que Kiev está pronta para acordo. Netanyahu, você está vendo, né? Os russos, eles não querem acabar com a guerra enquanto a Ucrânia não ceder territórios para a Rússia. Territórios que a Rússia já conquistou com a guerra e que também a população daquela região conquistada acordou. Porque aquela população lá se uniu aos soldados russos contra os soldados ucranianos, mesmo estando na Ucrânia. E foi assim que os russos conquistaram aquela região ali, Crimeia e outras partes ali do Nordeste, né, do Nordeste ali da Ucrânia. Então aquela região a Rússia está reivindicando como dela, ela conquistou os territórios, invadiu a Ucrânia, conquistou aquele território, né? Já havia todo um sistema ali para que aquela região fosse conquistada pela Rússia, porque muita gente da população daquela área não aceitava ser ucraniano, queria voltar à Rússia, né? E agora a Rússia, já conquistado aqueles territórios, né, territórios invadidos da Ucrânia, reivindica aquele território como seu. Então aí vai ter que ter uma guerra muito grande, porque o Volodymyr Zelensky, né, que é o presidente da Ucrânia, ele não quer ceder esse território de jeito nenhum, né? E a União Europeia também está do lado do Volodymyr Zelensky, que não quer ceder esse território que já foi conquistado pelos russos para a Rússia. E esse aí seria um dos pressupostos para que a Rússia terminasse com a guerra, né? Então a discussão ali é muito grande sobre esse território conquistado já. E aí será? Essa guerra vai acabar de verdade? A pergunta que fica no ar é isso aí, tá? É essa aí. Então tá difícil dessa guerra acabar, né, se acordos não forem feitos, né? Netanyahu, agora vamos falar um pouquinho de Israel, lá em Israel. Netanyahu, Benjamin Netanyahu, convoca a reunião para discutir ofensiva iminente na cidade de Gaza. O governo israelense enfrenta crescente pressão internacional e oposição interna sem precedentes, até mesmo dos próprios líderes de segurança do país. Sim, há essa pressão que não é nova, né? Já desde o começo da guerra há uma pressão grande para que Benjamin Netanyahu não ataque a faixa de Gaza, mas ele está atacando, porque ele quer os reféns de volta. Provavelmente só tem mais uns 20 reféns vivos, porque a maioria o Hamas já matou. A maioria dos reféns que foram para lá, que estavam lá, mais de 50 reféns, já estão mortos. Estão mortos. E aí tem mais ou menos uns 20 ainda vivos, que eles acham que estão vivos, né? E Israel pediu esses reféns, tanto os mortos quanto os vivos, de volta. Mas o Hamas não cede. E aí continua o bombardeio. Inclusive ontem foi morto um dos líderes, anteontem, né, nesse final de semana, foi morto um dos líderes, o cara que cuidava da interlocução, o porta-voz do Hamas. Ele morreu ontem nos ataques de Israel lá na faixa de Gaza. E aí continua a luta contra o Hamas, porque Netanyahu e Israel quer prender todos os caras que pertencem ao Hamas. Todos. Nenhum eles querem deixar assim tranquilos. Vai prender todos.
ou prender ou matar todos. Então ele já disse isso várias vezes, enquanto nós não destruirmos o Hamas, vai ficar impossibilitada a questão da paz ali na faixa de Gaza. Então esse é o grande dilema naquela região, né? Israel diz ter matado, acabei de falar, né? Matado o porta-voz do Hamas em novo ataque a Gaza. O premier israelense Benjamin Netanyahu já havia dito que Abu Ubaida foi alvo de uma operação conjunta realizada pelos militares e pelo serviço de inteligência doméstica Shin Bet. E aí conseguiram matar esse inimigo político ali de Israel, né? Irã pode ter sanções restauradas devido a programa nuclear. Países europeus acusam o regime iraniano de não respeitar termos de acordo. Retomada de restrições será votada no Conselho de Segurança. Então o Irã está sofrendo essas pressões aí para acabar com o programa nuclear iraniano, né? Gente, então a coisa continua, não será fácil, né? Tirar da ideia dos iranianos em relação à fabricação de bombas atômicas, né? E parece que ainda continua essa pressão internacional contra o Irã, tá? Outras notícias referentes ao que está acontecendo no mundo. Ontem teve uma reunião, Xi Jinping e Modi, que é o presidente lá da Índia, né? Índia e China dizem que são parceiros, não rivais. Líderes chineses e indianos se encontraram pela primeira vez em 7 anos em evento que também teve a presença de Vladimir Putin. Desfile militar na China vai revelar nova geração de armas do país. Evento vai celebrar, hoje, né? Que vai começar hoje os desfiles militares. O evento vai celebrar o 80 anos, né? 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial. Kim Jong-un, da Coreia do Norte, Vladimir Putin estarão entre os espectadores. Presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, chama ondas de protesto, de terrorismo e traição lá na Indonésia. A onda de revolta popular teve início após o anúncio de um aumento salarial que os deputados indonésios votaram a favor de si próprios, né? Os atos resultaram também em episódios de violência, com ataques a prédios governamentais, veículos queimados e invasões a delegacias. Imagine se isso começasse a acontecer aqui no Brasil toda vez que os deputados e senadores aumentassem seus próprios salários, né? Ia ser aí outro... foi um golpe. Aí o Supremo Tribunal, algumas pessoas iam falar assim, isso aí foi um golpe da esquerda, um golpe da direita, um golpe... Aqui no Brasil agora tudo é golpe. Golpe, né? Tudo é golpe. Imagina se isso aqui acontecesse no Brasil, se deputados e senadores e tal resolvessem votar o aumento de salário e o pessoal saísse fazendo quebra-quebra como aconteceu lá na Indonésia, né? A barbaridade que seria, né? Olha só. Estados Unidos da América investigam empresa de câmeras suspeitas de laço com o Partido Comunista Chinês. O governo da Flórida, isso foi na Flórida, tá? O governo da Flórida iniciou uma investigação contra a fabricante de câmeras de segurança Lorex, sob suspeita de ligações com o Partido Comunista Chinês e de possíveis falhas na proteção da privacidade dos consumidores, segundo informações publicadas pelo jornal National Review.
Trump assinará decreto exigindo documentos de identidade de eleitores. Presidente americano também quer acabar com votação por correio e defende apenas as cédulas impressas como forma segura nas eleições. Ele quer ter certeza de que ele vai ser reeleito e que as decisões desse ano lá, né, também sejam favoráveis ao partido dele, né, que é o Partido Republicano. Essa história já é velha, né? Homem é preso após acidente de carro com consulado russo em Sydney, Austrália. Polícia de Nova Gales do Sul, lá na Austrália, informou em um comunicado que os policiais responderam pouco depois das 8 horas, 19 horas aqui de Brasília. Há relatos de um veículo não autorizado estacionado na entrada de um endereço na rua Fullerton, que correspondia à localização do consulado russo. Então, terrorismo está em todo lugar, inclusive lá na Austrália, né, gente? Tem terrorista, tem gente louca, doida da cabeça, precisando tomar remedinho de tarja preta, etc, etc. Tratamentos mesmo, né? Tratamento forte de psiquiatria, porque tem gente que pega a arma e quer matar todo mundo. Né? Muito louco isso. Mas o que aconteceu no dia 1º de setembro, alguns anos atrás? Vamos ver agora os eventos históricos do dia. Em 1804, Juno, um dos maiores asteroides do cinturão principal, é descoberto pelo astrônomo alemão Carl Ludwig Harding. Em 1902, é lançado na França o filme Viagem à Lua, de Georges Méliès, eu não sei, porque o nome francês é diferente, né? Georges Méliès, considerado o primeiro filme de ficção científica. Isso em 1902, né? Começo do século XX. Em 1910 é fundado o Esporte Clube Corinthians Paulista. Hoje é aniversário do Corinthians, né? Que foi fundado em 1910, 1º de setembro. 1923, o grande sismo de Kanto, no Japão, devasta Tóquio e Yokohama, matando cerca de 105 mil pessoas. Meu Deus, esse terremoto matou 105 mil pessoas no Japão em 2023, gente. 1923. Já é normal terremoto por ali, né? É normal. E mata milhões de pessoas. Então, por que tem gente que quer ir para o Japão? Eu quero ficar mais longe possível de terremoto, né? Eu não vou para um país onde... Eu não iria. Você, tudo bem. Mas eu não iria, né? Para o Japão. Esse lugar que tem terremoto, não. Eu sou muito medrosinho, né? Em 1952, publicado pela primeira vez o romance vencedor do prêmio Pulitzer, de Ernest Hemingway, né? Ernest Hemingway, o grande escritor, né? Ele publicou o romance O Velho e o Mar, em 1952. Eu nem era nascido ainda. E ele já fazia muito sucesso, né? Em 1969, aí eu já era nascido. 1969, eu nasci em 1963. Em 1969, a Rede Globo estreia o Jornal Nacional, que hoje é só compilações e... Tá um lixo o Jornal Nacional. Vamos dizer aqui para o nosso querido William Bonner e a Renata Vasconcelos. Tá um lixo, tá? Porque não se fala nada. A verdade dos fatos não é apurada. Só vai aquele pasteurizado, né? Que o governo quer, que o governo atual quer. E a editoria está muito fraca. Eu, se eu fosse, né, da Globo, tivesse poder na Globo, eu tiraria todos esses editores e narradores do Jornal Nacional, trocaria toda a redação e colocaria gente séria de verdade ali para fazer um Jornal Nacional de verdade. Sério de verdade. Sem ativismo político, nem para a esquerda, nem para a direita, nem para o centro. Sem ativismo político. Porque o que a gente vê no Jornal Nacional é um ativismo político sem vergonha. Tá? Desculpa falar, mas essa é a minha opinião. 1969, a Rede Globo, já falei, estreou o Jornal Nacional. Em 1983, Guerra Fria,
O voo KAL-007, um Boeing 747, é abatido por um caça a jato da União Soviética, quando o avião comercial entra no espaço aéreo soviético, matando todos os 269 a bordo. 1985, são encontrados pela primeira vez restos do Titanic por uma expedição americana e francesa. 1991, o Uzbequistão declara a independência da União Soviética. 2019, o furacão Dorian atinge as Bahamas como tempestade de categoria 5 e mata pelo menos 50 pessoas. Paremos por aqui, né? Eu quero agradecer aí o Roberto Vieira Filho, que é o redator aqui do Fishing News, né? Bom trabalho, Roberto. E eu quero que você goste, né? Se você gostou aí do nosso Conectado 7 News, por favor, dê um joinha. Ajuda nós aí com joinha. Faça o seu comentário, né? Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva no canal. É um canal de notícias, né? Se inscreva no canal, né? Dê aí as suas opiniões. Compartilhe também esse canal para outras pessoas queridas suas. Você tem muitas pessoas queridas, com certeza, né? Então compartilha, tá bom? Faça com que a gente tenha muito mais seguidores aí. Nós estamos com poucos seguidores ainda. Nós queremos bater a casa dos 1000 seguidores. Quando batermos a casa dos 1000, nós vamos batalhar para chegarmos à casa dos 2000. Aí dos 2000 vamos batalhar para chegar à casa dos 3000. De 3000 para 4000, 4000 para 5000, 5000 para 6000, 7000, 8000, 9000, 10.000 e assim por diante. Tá ok? Então, se você nos ajudar, isso pode acontecer. Agora, se você não ajuda, né, fica muito complicado pra gente. Então, ajuda aí. E dê bastante likes, né? Dê lá o gostei, o joinha, tá bom? Para que o YouTube entenda que o canal é relevante, que tem notícias, é legal, né? E que pessoas mais, o YouTube, então, recomende o canal, jogue o canal lá pra cima, tá ok? E recomende aqui esses vídeos para outras pessoas mundo afora assistirem, ok? Mas vamos à meditação do dia, como é de costume. Hoje, dia 1º de setembro, segunda-feira. Quem se importa com Deus? É a pergunta. Quem se importa com Deus? Gente, será que está falando aqui de ateus? Pessoas que não se importam com Deus? Pessoas que dizem que Deus não existe? Falando nisso, morreu o Veríssimo, né? Ele se dizia ateu. Faleceu. Grande Veríssimo, autor, escritor gaúcho, né? Faleceu. E ele dizia que era ateu, né? Mas vamos lá. Salmo 53, verso 1. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Salmo 53, 1. O insensato, mencionado no versículo de hoje, não se refere a um indivíduo específico, mas sim a uma classe de pessoas. A palavra hebraica moral, aliás, a palavra hebraica naval, a palavra hebraica naval, usada para descrever o sem noção, não denota aquele que é inculto por falta de recursos, mas aquele que persiste na ignorância, mesmo diante da oportunidade de conhecer a Deus. É a teimosia no erro que o leva à perversão, opondo-se à sabedoria. Por isso o texto nos convida a refletir: a quem importa a existência de Deus? Essa pergunta é a essência da vida. Se Deus não existir, não há razão para nos interessarmos por Ele. No entanto, se Deus existir, nossa relação com Ele se torna o aspecto mais crucial. Muitos podem considerar o assunto irrelevante. Entretanto, quem pensa assim
ainda não entendeu o problema. Afinal, até filósofos céticos, como Sartre e Camus, admitiram que a existência de Deus é importante para a humanidade, pois, se o ateísmo estiver certo, não há nenhum propósito na vida, a não ser o acidente de existir por um momento. Fernando Pessoa, que também era ateu, definiu o ser humano como um cadáver adiado que procria. E Nietzsche, que anunciou a morte de Deus, reconheceu a orfandade que viria disso. Sem Deus, dizia ele, Nietzsche, vagueamos por um nada infinito, sem nada acima nem abaixo. É preciso acender lanternas de manhã e inventar jogos que assumam o lugar da cerimônia religiosa. Isso está no livro A Gaia Ciência, página 181. Coincidência ou ironia, o próprio Nietzsche passou os últimos anos de vida, ou de sua vida, nas trevas da insanidade, amparado por sua mãe piedosa, que orava por ele. Percebe como até mesmo intelectuais que não têm fé reconhecem que é complicado viver sem Deus? Sem ele, a vida se torna absurda, carente de sentido, valor ou propósito definidos. É como um trecho de Macbeth, em que Shakespeare retrata a história humana como uma sombra que anda, e nós como atores simplórios, iludidos em nosso instante de glória, para descobrir depois que tudo não passa de um conto narrado por um tolo, cheio de fúria, sem significado algum. E para você, como a existência de Deus afeta a sua vida? Essa foi a meditação de hoje, dia 1º de setembro. Deus nos abençoe, Deus nos ilumine. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor nos mantém vivos. Nós cremos em Ti, eu creio em Deus, eu sou um crente. E, Senhor, viva em meu coração, viva na minha vida, para que eu possa ser um santuário da Tua habitação. Senhor, mostra-me a Tua luz, fortalece a minha mente, para que eu ande, Senhor, no Teu caminho. Ó Senhor, perdoa os meus pecados. Tu sabes que sou tremendamente pecador, sou tremendamente impuro muitas vezes. Ó Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da minha alma, tenha misericórdia do meu ser. Senhor, escreve o meu nome também, e o nome dos meus entes queridos, minha filha, minha neta, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, no Teu santo livro da vida. E também o nome daqueles que Te buscam, Senhor, de todos aqueles. Eu oro também, Senhor, por aqueles que estão nas ruas, vivendo em situação de rua, naqueles que estão viciados nas drogas, no alcoolismo, Senhor, que nós tenhamos força para ajudar a recuperá-los, que o Senhor nos ajude a recuperar essas pessoas. Eu oro por aqueles que estão enfermos nos hospitais, que estão com a saúde abalada, que recebeu a notícia de uma doença que é considerada aí incurável. Ó Senhor, dê forças para eles e ajuda, Senhor, a que os médicos possam descobrir um tratamento, um remédio para curar essas pessoas. Restabeleça essas pessoas, Senhor. Ajude-os, Senhor. Ó Senhor, venha nos ajudar a melhorar o mundo ao nosso redor. Sim, o Senhor está fazendo isso, eu creio, e o Senhor está usando pessoas do mundo todo para fazer isso, Senhor. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a combater o mal, a combater a maldade, a injustiça, que sejamos heróis, sejamos luzes, sejamos sal da terra e sejamos fortes no combate contra o mal. É o que nós Te pedimos, não porque nós tenhamos algum mérito, porque nós não os temos, mas pelos méritos de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que morreu por nós na cruz do Calvário, ressuscitando-nos, dando-nos aqui a garantia da esperança da vida eterna. Em nome dele, pedindo o Teu Santo Espírito em nossas vidas, é o que nós agradecemos desde já. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Senhores,
Um excelente mês de setembro. Amanhã, se Deus quiser, dia 2, nós estaremos aqui de volta, ok? Tchau, tchau. Até o próximo Conectados. E amanhã, né, terça-feira, ao vivo, na Rádio Cuiabana FM 106.5, o Conectado 7, estudando lá o 11º livro, capítulo, melhor dizendo, capítulo de Daniel, do livro de Daniel, tá? Estudos bíblicos amanhã, na Cuiabana FM 106.5, ok? Ao vivo, e estará aqui também no YouTube. Tchau, tchau. Até o próximo Conectados 7. Bye, bye.